Olá, boa tarde. Eu sou Marlise Neves, do Polo de São Cepé. Boa tarde, eu sou a Josi Neves, do Polo de São Cepé. No conto Pai contra Mãe, a temática é a escravidão. E quando o narrador a descreve, a faz como se ela não fosse mais presente em sua época, como se a revivesse na memória. Levou consigo ofício e aparelhos, e a situa em um tempo distante de sua anunciação, pois refere-se aos aparelhos de escravidão como uma rememoração de um passado distante, no pretérito imperfeito, sem mencionar numericamente a época histórica a que se refere. Um deles era o ferro ao pescoço. Utiliza uma linguagem por elementos de uma religiosidade judaica cristã quando faz descrição da máscara de folha de Flandres. Com destreza comunicativa, não se alonga nas descrições ao leitor, mas não cuide de máscaras. Vício de beber, tentação de furtar, pecado extinto. Um sinal de repressão dos interesses dos negros dentro de uma sociedade escravocrata, como era o Brasil no século XIX. Um ofício bem usado na época era a de caçadores de escravos fujões, quando não encontravam sucesso em outras profissões, pois os escravos fugiam com frequência, e quem os perdia pagava recompensas, gratificar-se-á generosamente, ou receberá uma boa gratificação que lhe o levasse. Punha um anúncio nas folhas públicas, o nome, o defeito físico, tinha figura de preto, descalço, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. É o caso de Cândido Neves, depois de tentar outras profissões sem sucesso, pois não era dado ao ofício, tornou-se um caçador de escravos. Então, tanto para a elite da época quanto para Cândido, os negros eram vistos como meros objetos, como uma fonte de renda e nada mais. De acordo com a visão dos fatos fornecidas pelo narrador, ser escravo e sofrer castigos físicos era algo comum. O narrador nos passa essa ideia de que alguns até gostavam dessa condição, mas não eram todos. Nem todos gostavam da escravidão, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Essa visão da escravidão, fornecida pelo narrador, parece de certa forma carregada de ironia, pois compara a escravidão a uma instituição social. Na verdade, talvez o narrador esteja tentando nos descrever a escravidão pelo âmbito de visão da elite da época, mas apesar dessa inclinação a seguir a opinião da elite, algumas vezes o narrador nos deixa transparecer sua real opinião, pois julga os escravos que são capazes de escapar como ladinos, que quer dizer espertos, ardilosos, perspicazes, sagazes, astutos. O protagonista desse conto, Cândido, ele era tão escravo quanto esses negros, pois ele não tinha outro ofício. Ele dependia de caçar escravos fujões e devolvê-los aos seus donos. Pois Cândido era ansioso, ele tinha pressa de aprender um ofício. Então, após fracassar em muitos negócios, ele acabou seguindo essa carreira, na qual ele era muito bom, aliás. Apesar de ficar claro que o Cândido só estava nessa profissão por dinheiro rápido, também fica evidente a falta de empatia que ele tinha pelos negros, pelos escravos, pois ele não hesitou nem um momento em arrastar uma pobre escrava fujona que estava grávida, que implorava que ele não fizesse isso. Então ele arrastou até a propriedade do seu dono, ação essa que levou ao aborto do feto que ela carregava no ventre. E nem assim ele demonstrou remorso, pois o único objetivo dele era poder criar o seu filho, que ele estava indo deixar numa roda de enjeitados quando se deparou com a escrava fujona. Mas ele não fez isso sem pestanejar. Depois de ter passado pelo grande dilema de fazer isso ou não, ele finalmente foi convencido por uma tia de sua esposa a se desfazer da criança. Conclui-se então que para Cândido, Conclui-se que para Cândido a vida do seu filho era valiosa, mas a do filho da escrava não valia nada. Mas ainda tem um fato a ser levado em consideração. É que Cândido era apenas mais uma engrenagem para o funcionamento do sistema escravocrata, que era comandado pela elite da época. E apesar de ter uma parcela de culpa na morte desse bebê da escrava,
O culpado real foi o sistema, a ordem social que definia quem mandava, definia quem era digno de viver, quem era dispensável e quem podia apenas fazer o necessário para sobreviver e garantir a sobrevivência dos seus.